Trote. Evento no qual alunos veteranos promovem as boas-vindas para aquelas pessoas que acabaram de pisar na universidade. Porém, um desses trotes, que aconteceu no dia 22 de fevereiro de 1999, iria entrar para a história das universidades públicas, porque foi nesse dia que aconteceu uma tragédia, um incidente que tirou a vida de Edson Sung Chi Sue. Meu nome é Edvan Fleury e esse é o Asa Criminal. Olá, pessoas do universo, pessoas da internet, tudo bem com você? Meu nome é Edvan Fleury, também conhecido como o Embaixador da China e também como a Jaqueline Guerreiro da Ásia. E eu trago para vocês aqui sempre casos de crimes envolvendo asiáticos e crimes que aconteceram na Ásia, porque esse aqui é o primeiro quadro do YouTube Brasil a tratar desse tipo de quadro focado para a Ásia. E seja muito bem-vindo. Vamos agora acompanhar o caso de hoje, que é o caso que você vai ver. Edson Sung Chi Sue tinha 22 anos na época que aconteceu esse incidente. Ele havia acabado de passar para o curso de medicina lá da USP e naquele dia, no fatídico dia que aconteceu essa tragédia, ele tinha saído de casa achando que seria mais um dia normal de aula, porém ele estava ali enganado, não só ele, mas como a família dele. O trote da turma 86 de medicina da USP foi realizado em um clube ao céu aberto, no clube Oswaldo Cruz, e tinha a presença de mais de 200 estudantes que estavam ali participando, entre calouros e veteranos que estavam ali confraternizando ali na piscina do clube. Só que tem um detalhe, aquela piscina do clube tinha mais de 5 metros de profundidade, a parte mais profunda da piscina. O que aconteceu no dia 22 de fevereiro de 1989 não era apenas um trote, uma celebração comum que aconteceu. Dentre os itens típicos de um trote, como balde, tinta guache, sabão em pó, esponja, também tinha ali elementos que viriam a ajudar a contribuir com a tragédia que viria a acontecer. Dentre os itens estavam bebidas alcoólicas, como vodka, cachaça, e também substâncias ilícitas, como lança-perfume. Na época do ocorrido, uma das professores lá da Faculdade de Medicina teve a brilhante ideia de pedir para que os alunos que estavam ali naquele dia que aconteceu esse incidente, escrevessem a próprio punho uma carta descrevendo, como se fosse um diário, tudo que tinha ocorrido naquele dia em que o Edson perdeu a vida dele. Foram 68 cartas escritas e entregues pelos alunos que escreveram ali de boa vontade as cartas narradas, e dessas 68 cartas, apenas 3 mencionam a presença do Edson no evento. É uma coisa muito estranha, porque era um evento de 200 pessoas e parece que ele passou ali despercebido como um fantasma, que ninguém notou o que aconteceu com ele, que ele tinha desaparecido no meio do evento. E o conteúdo dessas cartas mostram que alguns veteranos estavam ali coagindo os alunos a entrarem na piscina mesmo, alguns alunos dizendo que não sabiam nadar. Na pesquisa que eu fiz para construir o roteiro dessa matéria, eu encontrei alguns vestígios, alguns parágrafos dessas cartas, e eu vou ler aqui para vocês. Então eu peço licença que eu vou agora ler o conteúdo dessas cartas, porque eu quero passar exatamente a forma como foram redigidas os trechos que eu encontrei nas matérias que eu pesquisei nos jornais da época. Abre aspas. A última vez que eu vi o Edson foi no momento em que todos estavam à beira da piscina. Em certos momentos, os calouros se apoiavam na borda da piscina, alguns veteranos pisavam nas mãos dos calouros, intimidando-os a permanecer na água. Havia mais de 100 pessoas na água. O que deveria ser feito não ocorreu, era um aviso sobre a profundidade da piscina. Talvez tenha faltado salva-vidas uma piscina tão profunda. Havia muitos alunos alcoolizados, uma piscina profunda e ninguém responsável para vigiar. Esses são apenas alguns trechos que foram destacados através das reportagens que encontrei na época e que foram publicadas. Os testemunhos obtidos através do depoimento narrado nas cartas mostram que o trote ele foi dividido em 3 partes. As 2 primeiras
primeiras partes aconteceram no dia 8 e 9 de fevereiro, e no dia 22 veio aí a parte final com a celebração, com a festa no Bendito Clube lá no Oswaldo Cruz. Eles narram que naquele dia os alunos, os calouros no caso, foram amarrados às suas mãos através de barbantes, e os alunos veteranos começaram a jogar sabão, jogaram tinta neles, fizeram toda aquela humilhação básica que existia naqueles trotes bem pesados daquela época. Inclusive, algumas cartas mencionam que alguns calouros tiveram as suas roupas rasgadas pelos alunos veteranos. Como foram cartas escritas por livre e espontânea vontade, teve pessoas que ali no depoimento anônimo deles, escrevendo ali as cartas, disseram que a festa não teve nada demais e que foi um momento muito importante que entrou para a história, para a vida daquelas pessoas, né? Teve gente que celebrou aquela festa e disse que não viu nada demais acontecendo no evento. Quando esse caso surgiu e ficou sério porque foi descoberto o corpo de um aluno no dia seguinte do evento, houve aí um burburinho das pessoas que provavelmente os trotes iam ser cancelados na universidade justamente por causa desse evento. Inclusive, nas cartas ali narram que alguns estudantes estavam ali protestando que não deveria ser necessário cancelar o trote na universidade, porque foi ali apenas um incidente do destino que não teve ali uma ligação com o evento. No dia do evento, após os alunos participarem de toda aquela bagunça, de toda aquela humilhação de ter sido amarrados e tal, por volta das 13 horas da tarde, essa parte do trote já tinha terminado e tinha começado ali uma festa entre os alunos, com churrasco, atividades, enfim, uma parte ali de socialização entre veteranos e calouros. E aqui eu vou ler mais uma vez o conteúdo, alguns trechos de alguns depoimentos extraídos dos jornais da época que mencionam essas cartas. Vamos lá. Abre parênteses. Os alunos tomavam aguardente e uísque. Depois eram obrigados a pular na piscina. Veteranos também empurravam os calouros na piscina. Em outro trecho, também lê-se, abre aspas, alguns veteranos não vinculados à comissão de trote faziam muita pressão sobre outros calouros para que bebessem aguardente e cerveja. Em uma outra carta, há o seguinte depoimento, abre aspas. Alguns veteranos estavam usando lança-perfumes e carregando garrafas de pinga. Na hora da piscina, não perguntavam se os calouros sabiam nadar ou não. Muitas vezes, os calouros, após insistência e com o intuito de se integrar, acabavam aceitando. Consumir álcool, entrar na piscina, vale lembrar que muitos estavam de estômago vazio, fecha aspas. Porém, às 14 horas e 30 minutos daquele dia, começou uma forte tempestade e os alunos começaram ali a se organizar para procurar um abrigo. Então, eles correram ali para uma parte de uma parte do clube onde tinha um abrigo, e essa parte do clube era chamada de caveirinha, essa parte que era um salão, e ali eles ficaram ali aglomerados esperando a chuva passar. Durante toda essa investigação, no qual também a universidade participou desse processo, o comitê de que organizou esse trote, essa comitiva, emitiu um documento falando que após esse período das 13 horas, os alunos foram ali liberados para fazerem o que quiserem, e a partir desse momento eles não estavam sob responsabilidade da organização do evento. O corpo do Edson foi encontrado às 7 horas da manhã do dia seguinte e estava boiando. Ele foi encontrado ali pelo pessoal da limpeza do clube, e durante a necrópsia do corpo dele, onde eles puderam ver qual foi a causa-morte do Edson, eles concluíram que a morte, que o Edson provavelmente tenha perdido a sua vida entre as 14 horas e as 16 horas daquele dia. Ficou essa dúvida até hoje, 22 anos depois, de como é que ele foi parar ali na água, porque de acordo com os familiares dele, o Edson não sabia nadar. E após esse período, quando a chuva terminou, os alunos voltaram para a piscina, começaram ali a usar a piscina, muita gente usou a piscina, mas como a água estava muito turva devido à tinta misturada com tinta, farinha e várias outras coisas do trote, eles alegaram que não foi possível ver que tinha ali um corpo no fundo da piscina, tinha alguém morrido no fundo da piscina. A autópsia do corpo também revelou que o Edson tinha algumas escoriações e manchas no corpo.
As escoriações, elas foram devido a ele ter se debatido para tentar sobreviver enquanto ele lutava para tentar respirar embaixo d'água, e as manchas no corpo eram manchas já antigas, ou seja, ele já tinha aquelas manchas antes do fatídico dia em que ele perdeu a vida. A polícia até hoje não sabe o que aconteceu. O que a polícia sabe de fato é que houve vários excessos por parte da organização do trote, e que o trote em si foi bastante violento. Por isso que desde esse ano, desde 1999, foi proibido nas universidades públicas trotes desse tipo de porte que fossem realizados dentro das universidades federais, e houve até por parte da USP uma criação de um aplicativo, de uma ferramenta Disque Trote, para denunciar esses trotes que fossem humilhantes, e colocassem em risco a vida das pessoas. O Edson, ele era filho de pais taiwaneses. O pai do Edson faleceu em 2008, e, de acordo com a mãe dele, numa reportagem que eu li, ele praticamente faleceu de desgosto, de tristeza. De acordo com a mãe dele, o pai do Edson ia lá no fórum procurar notícias do filho para saber como andava a investigação quase que todo santo dia. Isso também é relatado pela própria promotora do caso, promotoria de defesa, que estava ali acompanhando o caso do Edson. O Edson tem 2 irmãos, a mãe dele ainda está viva, é uma senhora que está ainda muito debilitada, ela não gosta de falar sobre esse assunto. Eu encontrei uma matéria da Folha de São Paulo que tentou entrevistar ela em 2020 e ela meio que se recusou, mas algumas horas depois ela mudou de ideia e convidou a equipe de reportagem, porque até hoje, gente, em 2013, esse caso ele foi arquivado por falta de provas, e a justiça parou de investigar o que aconteceu no caso dele. Então foram aí mais de 10 anos investigando e não chegou a conclusão nenhuma. O Edson tinha mais de 2 irmãos, um irmão dele ainda mora no Brasil, na cidade de Jundiaí, e o outro irmão dele, o mais velho, o Edson era o caçula, o mais velho, ele mora nos Estados Unidos com a esposa. Todo esse caso do Edson foi muito turbulento, porque uma das promotoras do caso, que estava ali investigando, que fazia parte da defensoria do Edson, que estava ali apurando tudo, relata que ela sofreu várias ameaças, mas como ela não viu muita importância, ela acreditou que caso ela denunciasse aquelas ameaças não ia chegar a lugar nenhum, ela fez apenas ali um registro informal do caso, dizendo que ela estava sofrendo algumas ameaças, mas de acordo com o depoimento dela para a matéria dos jornais que encontrei na época, ela sofreu ali ameaças assim, muito fortes através de 2 filhos delas que estavam na escola, os filhos de 12 e 14 anos, receberam ameaças assim, tipo de sofrerem atentados na escola, na porta da escola. Foi uma coisa bem cabulosa. A própria atitude da comunidade médica que foi envolvida nesse assunto, que obviamente aconteceu em uma das instituições universitárias médicas mais importantes do Brasil, foi bem controverso a atuação deles, porque ora eles falavam uma coisa e depois eles desmentiam o próprio depoimento que eles deram para a promotoria. Então foi bastante conturbado e bastante controverso toda essa atuação da própria comunidade médica sobre esse caso. E eles relatam que todas as pessoas ali que estavam ali apurando a investigação sofreram muita pressão da comunidade médica para que esse caso fosse fechado e solucionado o mais rápido possível. Com o desenrolar de todo esse processo das investigações, foram aí autuados, foram notificados 4 possíveis culpados pelo envolvimento da morte do Edson. Foram eles: Frederico Carlos Diana Neto, o Ceará, o Aride Azevedo Marques Neto, Guilherme Novitas Garcia e Luiz Eduardo Passarelli, o Tiririco. O Ceará, ele foi o único preso naquele momento. Ele passou ali alguns meses na prisão, e eu encontrei até algumas entrevistas com ele sobre esse assunto, e parece que esse tema, essa história, ficou bastante marcado na vida dele, e ele levou isso ao longo da vida profissional dele, porque algumas pessoas até reconheciam ele, lembravam da história dele, do envolvimento dele nesse caso. O que aconteceu no caso do Ceará é que ele teve a brilhante ideia de um belo dia, eles estavam ali
numa festa, num evento da faculdade, entre os próprios alunos, e ele olhou para a câmera e falou que havia tirado a vida do japonês, do Edson, que era ele que tinha sido o responsável. E, é claro, os policiais tiveram acesso a essa reportagem, porque uma emissora de TV local conseguiu acesso a essa fita, e isso foi o suficiente para incriminar ele, por isso que ele foi parar na cadeia. Isso foi uma grande besteira que ele fez, de ter falado isso, de ter se incriminado, de ter assumido ali um crime, por isso ele foi parar na cadeia. Ele, inclusive, até mudou de apelido, ele evitava ser chamado por esse tipo de apelido, porque como ele viu que a reação, a consequência, por ele ter feito essa burrada, ter feito essa declaração horrível, infeliz, acabou repercutindo no dia a dia dele, então ele meio que mudou ali de apelido, tentou ali apagar isso da história dele. Porém, em várias matérias que eu acompanhei, no caso que eu pude ler, mostra que isso acabou virando um fantasma que de tempos em tempos aparece na vida dele. Hoje, todos os 4 acusados são médicos formados e renomados no país. Eu encontrei várias matérias envolvendo o nome deles. E nada aconteceu com eles. De acordo com um dos advogados que defenderam os 4 rapazes que foram acusados, esse inquérito ele foi justamente arquivado por se tratar de um acidente, como infelizmente acontece com várias pessoas no Brasil, de afogamento por acidente, e foi uma fatalidade que ninguém foi responsável. Em uma matéria que eu consegui encontrar em 2013, publicado pelo site G1, eu encontrei uma declaração muito infeliz, muito triste, de um dos advogados lá da parte acusada, que ele disse na época o seguinte, abre aspas: os fatos ocorreram há 14 anos. Hoje, eles não são mais estudantes, são médicos, professores. Guilherme é o maior especialista em mastologia. Tirico estava no Jornal Nacional como pioneiro em transporte de cartilagem. Nós não vamos mais processar estudantes, vamos processar professores de medicina. São cidadãos prestantes. Qual é a utilidade disso? Argumentou. Isso, no meu ponto de ver, é de uma insensibilidade e de uma falta de profissionalismo muito grande, porque ele quis praticamente transferir a culpa do tempo que todo o processo aconteceu para a vítima e para a família da vítima. E a culpa disso ter acontecido, desse processo ter se alongado tanto, não foi culpa da vítima, e sim do processo de como o corpo jurídico, de como a lei no Brasil funciona. Então isso não é uma culpa da vítima, é uma culpa de como toda essa questão jurídica no Brasil, ela é tratada. Então usar isso como argumento de que se passaram 20 anos, não importa, poderia se passar 100 anos, mas um dia a justiça teria que ser feita. E isso não cabe lamentar, não importa se a pessoa, quão bem sucedida a pessoa é. Se a pessoa participou de alguma situação que foi criminosa, que culminou com a vida de alguém, a família precisa ter a justiça, as familiares precisam receber ali a justiça, e a justiça precisa ser feita. Na época, a universidade abriu uma sindicância também para apurar o que aconteceu no dia, e eles também chegaram à mesma conclusão, de que tudo ali foi uma fatalidade, um acidente, que não houve uma pessoa responsável, porque foi uma tragédia do destino. E em 2014 eles começaram ali a reforçar essa portaria de que proibia trotes violentos e constrangimentos dentro da própria instituição. Porém, de 2014 até agora, houve várias denúncias e várias outras polêmicas envolvendo a USP, principalmente em relação ao assédio. Então, apesar de ter tido essa portaria, mas na prática os trotes violentos e o assédio não terminaram. Esse foi o áudio criminal de hoje. Eu espero que você tenha gostado e que você tenha ficado tão indignado quanto eu sobre esse caso. É de uma tragédia e de um incômodo muito grande quando uma pessoa perde a vida, passa-se anos e a justiça confirma que a família nunca vai receber uma resposta para o que aconteceu. É triste, é uma lástima, e dá uma dor no coração e na alma saber que esse tipo de coisa acontece e que ele acaba virando mais uma estatística de crimes que nunca serão solucionados e que ninguém vai poder responder criminalmente pelo que aconteceu. Não existe ali um culpado. E isso é uma coisa muito difícil, principalmente para quem é da família, né? Para os irmãos e para a família do Edson digerir. Eu não consigo nem imaginar a dor que eles sintam
até hoje, porque eu acho que, principalmente pra mãe do Edson, essa é uma dor que nunca vai passar. O tempo vai passar, mas a dor sempre vai estar ali, batendo ali no fundo do coração dela. E eu só espero que para essa família, que o tempo possa amenizar ainda mais essa dor, que ela não pode, uma dor que não pode ser jamais quantificada, jamais imaginada, sentida, né? Porque acho que só uma mãe, só os irmãos que perderam ali o filho, o irmão, né, de forma abrupta, podem descrever o sentimento, e eu acho que nem eles conseguiriam descrever a dor que é esse vazio que foi deixado pela falta do Edson. E eu acho que aonde ele estiver, eu espero que Edson esteja bem, e que ele esteja bem do lado do pai dele, e não adianta nem ser positivo nesse caso, né? É um tipo de caso que a gente perde a positividade, né? Porque a gente sabe que nunca vai ter uma solução. Enfim. Se você gostou desse caso, coloca aí a hashtag AsiaCriminal, que eu vou lá ver esse vídeo. Muito obrigado pela sua presença e para todo mundo que tá aí contribuindo de qualquer forma. Se você tiver condição financeira de contribuir aqui com o canal, eu vou agradecer muito, que os meus vídeos, alguns não podem ser monetizados. Por apenas R$8 por mês, você vai fazer aqui toda a diferença. E é claro que se você não puder contribuir, você pode contribuir de outra forma, como colocando comentário aqui, compartilhando, chamando outras pessoas para o canal crescer e alcançar um outro público aí, tá bom? Muito obrigado pela sua presença e pelo seu carinho, e você já sabe, né, que aqui, mexeu com asiático, mexeu comigo.